Podemos começar? Podemos? Então, tá bom, gente. Ó, primeiramente, eu, falando por mim, pela Laís, pelo meu grupo também composto pelo João e pelo Felipe, nós estamos muito felizes com o aceite de vocês aqui, é muito importante para nós e também é uma honra ter a presença de vocês aqui, profissionais tão capacitados na área, tão, né, experientes, aceitando aqui poder compartilhar o que vocês sabem com a gente. Então, isso para a gente é realmente muito gratificante, a gente gostaria de agradecer de coração mesmo. E a gente também aqui é um dos mais interessados em aprender com vocês, né? Então, falando um pouquinho aqui do currículo, só pegando aqui da Monique, ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Castelo Branco em 2011, fez mestrado em 2014, doutorado em 2018 em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, na Fiocruz, do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de doenças infecciosas, principalmente em esporotricose e leishmanioses, na técnica da reação em cadeia da polimerase convencional, que é a PCR, e também a quantitativa, né, as duas formas de PCR, atuando principalmente na vigilância e controle de zoonoses, diagnóstico, imunoprofilaxia e imunologia das leishmanioses caninas. Atualmente é vice-coordenadora do Laboratório de Referência em Leishmanioses na Fiocruz do Paraná, né, Monique? Tá certo? Sim, correto. E também professora universitária de Medicina Veterinária na Unicesumar, em Curitiba. E também ela é coordenadora da pós-graduação em Doenças Infecciosas em Animais Domésticos da PUC do Paraná. O professor Roberto, o doutor Roberto, ele se formou na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2002, fez mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje ele é proprietário da Univet, clínica veterinária também no Rio de Janeiro, e tem vasta experiência em leishmaniose, atendimento clínico em leishmaniose também. Então, a gente gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Meu nome é Larissa, eu sou mestranda da pós-graduação, do programa de pós-graduação da UFES, em Alegre, aqui no Espírito Santo. A Laís também é mestranda, né, do programa de pós-graduação da UFES, também lá em Alegre, e os meus outros colegas também. A gente faz parte da matéria, está fazendo essa live através da matéria Extensão e Saúde Única, como uma das coordenadoras da matéria, a professora Isabela, que está aqui assistindo a gente. Ela falou, Roberto, que ela foi sua contemporânea no Rio de Janeiro. Pera aí, deixa eu achar ela aqui. Ela está aqui te vendo também, só para avisar. Ela está vendo você, ela foi sua contemporânea na UFRJ, ela falou. Não, não sei não, porque eu formei tem 2 anos. Ah, Isabela, claro! Não, mentira, minha Aí, contemporânea. ó, ela falou aí, ó. Eu fui Vai bicho achar. dela, eu sou novinho, eu fui bicho dela. Ah, Ela foi minha monitora de parasito. Que legal, ela está aqui te vendo também. Ela Estou falou que vai vendo, apareceu aqui. ela falou que vai ser um sucesso. Bom, gente, então a gente vai falar sobre essa doença tão importante hoje, né, que é a leishmaniose. E o objetivo nosso aqui é que todo mundo entenda o que é essa doença, né? Então, para começarmos, a leishmaniose canina é um termo simplificado que abrange mais de uma forma da doença, né? E é uma zoonose, ou seja, é uma doença que passa, né, de animais para humanos. Então, é uma doença que é transmitida de animais para humanos. Com isso, a gente vai estar se dirigindo à primeira pergunta para a Monique, para a doutora Monique. Poderia nos explicar, Monique, de forma simplificada, o que é a leishmaniose canina, o que causa e como ela é transmitida? Sim, bom, primeiro boa noite a todos. Quero agradecer o convite. É uma honra e é uma alegria, né, falar de leishmaniose. Eu costumo falar, depois que a gente entra no mundo da leishmaniose, a gente não sai mais, né? Porque a gente se apaixona. Mas também vem os desafios, né? Porque é uma doença extremamente complexa. E sim, né, a leishmaniose, ela, embora um termo muito simplificado, né? Ela engloba aí várias manifestações clínicas. É uma doença crônica, é uma doença que pode levar o cão a óbito. Tem sinais clínicos variados que podem ser confundidos com várias outras doenças.
né? Desde animais sem sinais clínicos, onde o responsável dificilmente vai imaginar que aquele paciente, né, que aquele cãozinho tem a doença, até mesmo quadros clínicos muito graves, né? Desde a queda de pelos, a anemia, a problemas renais, a diarreias, há até mesmo, né, a paralisia dos membros inferiores, né, dos membros posteriores. Então, a gente tem aí várias formas clínicas e que, infelizmente, pode agravar o quadro desse paciente canino, né? E uma das principais formas de transmissão, que é a epidemiologicamente falando, né, mais importante, é a forma de transmissão vetorial, através, né, de um vetor, que a gente chama de flebotomínio. Popularmente, né, ele tem outros nomes, né, como o mosquito palha. Mais um termo aí um pouco difícil, né, porque na verdade ele não é um mosquito, ele é um flebotomínio, né, um inseto que muitas das vezes ele é difícil, né, dos responsáveis conseguirem enxergá-lo, porque ele é muito pequenininho. E além disso, que também é difícil, né, porque as pessoas ligam muito o mosquito à água, né, diferente do flebotomínio, que é em matéria orgânica. Sim. Então, realmente, a leishmaniose canina aí é um desafio, não só para os responsáveis, para os médicos veterinários, para a saúde pública. Nossa, bem interessante. E então não é um mosquito. Não, a gente não pode chamar de mosquito o flebotomínio, é isso? Exatamente, né? Embora ele pareça um mosquito, né? Realmente ele parece. A gente sempre Ele é chama de mosquito. a porque é gente, mosquito né? palha, né? A gente Mas, chama. mas popularmente o povo vai chamar de mosquito, não tem jeito. Ninguém fala esponja de aço, todo mundo fala bombril. Então, é um mosquito. É verdade. Verdade. Laís, você Para a consegue... gente conta como flebotomínio, mas acaba sendo popularmente conhecido como mosquito, não tem jeito. Não tem jeito, Voa e claro. pica é mosquito. É importante, né? Eu acho que sim, popularmente, né? Não tem como, né? A gente chegar na casa do responsável e falar, você viu o flebotomínio? Eles vão achar que a gente é louco, né? Não. Né? E eles falam, né, doutora, que isso aqui não tem aqui, né? Nunca vi um flebotomínio, né? Então você tem que realmente fazer uma analogia ali com o que os responsáveis vão, pelo menos, perceber. Mas é importante que, principalmente para nós, né, médicos veterinários da área científica, que isso seja muito bem esclarecido, né? Por causa da principal forma de controle, né? Que não é a água, né? Aquela clássica, né? Onde o mosquito, né? Que a gente tem que evitar água parada, e já com o flebotomínio a gente tem outras medidas ali mais importantes, né, para o controle dele. E o pessoal, assim, às vezes pode até confundir, né? Achando que é da mesma forma que o mosquito da dengue, porque ele é o mais conhecido, né? As pessoas conhecem mais o mosquito da dengue, aí acaba associando que é da mesma forma que ele se reproduz, né? Exatamente, esse é um erro bem comum, e até mesmo os responsáveis dos cães, né, chega às vezes no consultório, ai, doutora, hoje eu fui picada, e já chega, né, porque vê o Aedes, né, vê ele picando, e já acha que é o flebotomínio, né, enfim, então é importante ali, né, deixar, tranquilizar pelo menos, né, a população quanto a qual é de fato o vetor. E, doutor Roberto, esse flebotomínio, ele é o único, é o único vetor que existe para a transmissão dessa doença? Provavelmente, de modo geral, sim, é a principal forma de transmissão, mas a gente já tem relatos que falam de transmissibilidade através vertical, da mãe para o filhote, através do coito, no macho para a fêmea no momento da reprodução. E uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é através da transfusão sanguínea. Tá? Hoje a gente ainda está bastante atrasado com relação à medicina, com relação a bancos de sangue, de um modo geral. O que acontece? A conservação é muito difícil, então existem poucos sangues, o teste de compatibilidade, e vamos lá, na rotina da clínica, chegou um cachorro com um baço rompido, e que precisa fazer uma cirurgia de emergência. Pô, vai esperar o banco, o teste de compatibilidade, nada. Você liga para o primeiro paciente mais próximo, que tem mais de 30 quilos, escolhe de um, bota na bolsa e transfunde para o outro por conta da emergência. Ainda que seja no momento de uma doença crônica, um animal que tenha uma aplasia de medula, por exemplo, que precisa fazer seguidas
transfusões, essa bolsa é testada no máximo com 4DX para ver se não tem doença por carrapato. Nunca vi nenhuma bolsa com teste negativo para leishmania. Então, uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração é a transfusão. E eu já tive lá na clínica casos de transmissão transplacentária da mãe do filhote. Uma tutora que a cadela tinha leishmania, ela deixou cruzar e os filhotes, houve um aborto espontâneo dos filhotes e eu fiz PCR dos fetos e a gente achou leishmania. Nossa! E realmente eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da bolsa de sangue também, né? Eu achei muito interessante. Realmente não se testa na veterinária, né? Isso, e estão começando a haver pesquisas com relação à transmissibilidade através do carrapato. Está muito ainda embrionário, já se achou. A grande questão é a conclusão do ciclo do parasita dentro do carrapato, de ser transformado da forma mastigota para a forma promastigota metacíclica dentro do carrapato. Ainda não, mas a gente está falando de um ser unicelular que tem mutação muito rápida. Eu acredito que isso seja uma questão de tempo. Nossa, muito interessante isso. Laís, você consegue gravar a live? Ah, meu Deus, eu não, acho que não, acho que tem que ser você, Larissa. Mas eu acho que na hora que terminar, quando eu já fiz isso, quando eu terminar, eles vão te perguntar se você Vão quer. perguntar se você quer gravar. Tá, beleza, então. Eu vou continuar minha pergunta para o professor Roberto, tá? Qual a diferença, Roberto, entre leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral? Existe uma outra forma de doença, sem ser essas duas? E qual delas apresenta maior risco de mortalidade para cães e pessoas? A live vai durar 4 horas, é isso? Como eu falei com Clarissa, ela me mandou aqui as perguntas, né? Clarissa que E outra responsável por coisa, isso. Falei, tem que ser 1 hora. Monique, você recebeu as perguntas? Porque tá tipo assim, Jornal Nacional, entrevista com os presidentes. Você recebeu? Que bom, porque eu não recebi. Você não recebeu? Não, recebi. Eu Mas tudo bem. Roberto. Não precisa, mas vamos lá. São espécies diferentes, tá? A leishmania visceral canina, ela é transmitida pela Leishmania infantum chagas. Isso é uma espécie de leishmania. E as leishmanioses tegumentares são causadas por outros tipos de leishmania. Aqui no Brasil, Leishmania brasiliensis e Leishmania amazonensis. São espécies diferentes. Qual é a grande confusão que a gente tem aí? A leishmaniose visceral, a principal manifestação clínica dela é cutânea. E a gente já está pegando alguns casos, Leishmania brasiliensis principalmente, que são leishmanias tegumentares, elas estão visceralizando. Ou seja, está meio confuso o negócio. Mas hoje a grande maioria dos casos que a gente tem é de leishmaniose visceral canina, que ela vai se manifestar muito comumente na manifestação cutânea, com sintomas dermatológicos, e é que tem maior mortalidade, maior transmissibilidade para o homem, maior caso de letalidade no homem e nos cães. Tá? E assim, a gente tem que ver, é uma doença que acomete uma população muito pobre, normalmente com comorbidade. Existem vários trabalhos mostrando isso de morte eu ia falar em filhotes, em crianças, em idosos, em pessoas com câncer e principalmente na co-infecção de leishmania com HIV. E aí eu tive agora no último Brasileiro, que foi a última Congresso do Brasileiro, foi umas 3 semanas atrás em Belo Horizonte, e eu conversei com um médico, epidemiologista, e aí eu fiz uma pergunta para ele que me assustou sobremaneira, em que eu perguntei assim, as pessoas que morrem de HIV e leishmania, elas não sabem que tem HIV e o HIV está descontrolado? Ele falou assim, não. Pessoas que estão com HIV controlado morrem por conta de leishmania. Bem complicado isso. Nossa, muito complicado. Não sabia dessa informação também. Então, assim, tem que ficar bastante atento, né, professor? Sim, sim. E
E principalmente, eu acho que é uma doença que ainda é extremamente negligenciada. Por conta do que a Monique falou, assim, de N diagnósticos diferenciais. Quando a gente está tratando um animal com leishmania, a gente pensa em lúpus, a gente pensa em lixa, a gente pensa em babésia, a gente pensa em aplasia de medula, a gente pensa em leucemia, a gente pensa em todos eles. Só que quando a gente está tratando um animal com leucemia, um animal com lixa, principalmente as doenças de carrapato, um animal com aplasia de medula, enfim, a gente não coloca a leishmania como um diagnóstico diferencial. Hoje, na clínica, aqui no Rio, e a leishmania está descendo do Nordeste para o Sul, aí eu falei assim, cara, ela está em Curitiba, vai bombar lindamente aí se já não estiver bombando. Eu tenho hoje mais de 400 animais em tratamento. Nossa. Aqui no Espírito Santo, né, a gente acha, né, a gente discute muito isso aqui, a gente discutiu muito isso aqui nesse semestre, que a gente acredita que ela não é diagnosticada, ou é subdiagnosticada, né, ou não é notificada, porque acaba que aqui na nossa rotina, ela fica meio que, não encontrei o que o animal tem, aí vou e testo leishmaniose. Então, acaba que nós, né, que somos veterinários, acaba um pouco negligenciando essa doença, eu penso, né? Então, e você vê, você tem 400 casos, são muitos casos, né? E aqui também, só para complementar, né, aqui em Curitiba, quando eu comecei a trabalhar com leishmaniose, né, lá em 2010, por aí, a gente ouvia falar que aqui no Sul não tinha, né, leishmaniose, né? Justamente porque era frio, porque não tinha o vetor. Só que a gente esquece que existem as mudanças climáticas, existe a adaptação do vetor, né? Existem as outras formas de transmissão, como a vertical, como a trânsito de animais pelo país. Pelo país, descontrolado. Então, quando, né, eu sou do Rio também, então peguei ali também o início da epidemia do Rio. E quando cheguei em Curitiba. Então, Monique, quando é que você pegou esse início no Rio? Foi, então, na verdade, no estado, né? Foi em Barra Mansa, quando a gente começou a notificar os primeiros casos caninos, lá em 2012. Nós fizemos a primeira notificação de cães. Nós vimos também, né, os 2012. casos humanos. Depois ali Volta Redonda, né? Depois concomitantemente Barra Mansa, e isso foi se espalhando. Nós fizemos a notificação de vários casos autóctones no Rio e também casos importados. Mas já era do grupo, né, o doutor Fabiano, que diagnosticou muito cedo, se eu não me engano, 2007, agora eu não tenho exatamente. E se eu te falar que em 2005 eu tive leishmania dentro da minha casa e não sabia. Era uma erlicha do capeta, era uma doença do carrapato. Eu criava pastor alemão, acho que a Bela sabe disso. Eu criava pastor alemão e a gente rodava o Brasil todo, enfim. E aí os cachorros adultos, quando eles precisam fazer uma determinada prova, eles precisam ter um adestramento específico. E tinha um cara muito bom que treinava os cachorros em Barbacena, Zona da Mata Mineira. Eu mandei 2 cachorros meus para lá. Os 2 voltaram com doença do carrapato. Um tratou, ficou bom, nunca mais teve nada. O outro tratava, melhorava, recidivava, tratava, melhorava, recidivava, tinha um monte de problema de pele e morreu de insuficiência renal. Ó. Puxa vida. Sim. Só que naquela época, não passava pela cabeça. Em 2005, não existia a possibilidade da gente pensar em leishmania. Então era aquela erlicha que a gente começou a tratar com 21 dias, com 5 mg por quilo BID. Hoje a gente trata com 28, 35 dias, 10 mg por quilo BID, porque a erlicha ficou resistente à leishmania. Uma ova. Era uma leishmania mal diagnosticada e, portanto, maltratada, sem contar nas inúmeras possibilidades de co-infecção. A gente tem uma diferença muito grande de realidades. Eu falo aqui numa taxa de co-infecção da ordem de 15% a 28%. E eu pego muito mais babésia do que erlicha. Porque a gente não tem erlicha no Rio. Não, os cachorros chegam para mim nadando na doxiciclina. Se um dia teve erlicha, não tem mais. E como o teste da erlicha é muito fácil, está na mão de todo mundo tem. Ninguém diagnostica a babésia, porque é um teste mais difícil. A Romeica, em Natal, ela fala de uma co-infecção numa taxa de 80%.
Nossa, tô assustada. De co-infecção. Então, assim, Aham. todo cachorro que tem lixa e babésia tem que ser testado para leishmania. Nossa, isso é uma informação bastante importante, né? Para quem que está nos assistindo ou que vai assistir depois. Pelo menos aqui no nosso estado, a Larissa acho que vai concordar comigo, a gente não testa leishmaniose assim, né? Se, a gente tem inúmeras doenças do carrapato aqui, tanto Ehrlichia quanto Babesia, e acaba que a gente não testa leishmania junto. Deveria testar. Eu fiz, logo quando lançou o Mitoforão, eu fiz uma série de palestras aí no Espírito Santo. Vocês estão em Linhares, eu fiz em Vila Velha. Não sei se é perto, longe. Eu estou em Vitória. Foi em Vila Velha, durante a aula prática a gente fechou o diagnóstico. Com função de linfonodo. Durante a aula prática. E está tendo muito. Parece que na parte norte, aí foi a informação que eu recebi do pessoal, na região norte do estado, fronteira já com a Bahia. Não, Prado é Bahia. Como é que é o nome da cidade? Não vou me lembrar. Mas tem muito. Canário é a cidade Tem da divisa. Então, estou bastante assustada. Mas, doutora Monique, a gente falou aqui do cão, né? E o cão, ele é considerado o principal, né, reservatório da leishmaniose visceral, propriamente dito, né? E aí eu queria que você explicasse se isso é uma verdade e qual que é o papel dele na manutenção e dispersão dessa doença e por que que o homem não é considerado um reservatório também. Sim. Isso. Então, na leishmaniose visceral, isso é muito importante, né, a gente deixar claro, que o cão é considerado o principal reservatório urbano, né? Então, isso significa que o cão, principalmente nas cidades, ele é que mantém, normalmente, né, o cão infectado, que mantém essa infecção para o flebotomínio. Então, ele, primeiro, né, um dos principais aspectos é que ele tem uma alta carga parasitária na pele, né? Então, hoje, através de exames de PCR quantitativa, a gente vê uma carga absurdamente alta, né? E de difícil controle, né? E espalhada, distribuída por toda a pele desse animal. Então, primeiro que ele tem uma alta carga parasitária. Nos centros urbanos, a gente tem uma quantidade enorme de cães. A gente tem também a possibilidade de cães errantes, né? Onde a gente fala principalmente de cão com responsável, é ainda uma parte da população que pode ser diagnosticada, mas o cão errante, muitas das vezes, você nem diagnostica, você nem pensa, muitas das vezes, né, naquele animal. Além disso, a conexão, né, a proximidade do homem com o cão infectado, principalmente pensando no flebotomínio, onde ele não alcança longos voos, né? Igual um mosquito, né? Ele alcança pequenas distâncias. Então, normalmente, né, tem alguns artigos que falam daqueles microhabitats, né? Por exemplo, um quintal onde esse flebotomínio nasce naquele quintal e ali ele já tem um reservatório e outros hospedeiros, né? Então, ele fica naquele microclima, naquele microhabitat, né, transmitindo. E além disso, né, o homem ele não é considerado um reservatório, existe critérios, né, da Organização Mundial da Saúde para se ter, né, a certeza de um reservatório. E o homem não é considerado, primeiro que ele tem uma menor carga, né, parasitária na pele, embora tenha alguns artigos já mostrando, né, esse aumento da carga do homem. E, além disso, ele não consegue manter, né, a infecção, né, e transmitindo para o flebotomínio. Pensando também no hábito de se alimentar do flebotomínio, né, onde assim, ele prefere algumas espécies e, em último caso, ali é o homem. Né? Então, a gente tem ali uma combinação, né, de alta carga parasitária no cão, a proximidade, o flebotomínio e o flebotomínio gostar de se alimentar dele também. Deixa eu só fazer uma colocação aí que você falou muito do cão, do cão, do cão. Ele é o principal reservatório no ambiente urbano, mas ele não é o único, tá? Animais silvestres também são, cavalo também é, gato também é, roedores também são. Porque tirar um pouco do foco do cachorro. Esse lance da transmissibilidade tem muito a ver com a resposta imune do homem, é completamente diferente do cão,
O homem pode debelar sozinho e vai debelar sozinho, na maioria das vezes, a doença é até por conta desse lance da transmissibilidade. Mas tirar um pouco o foco do cachorro para colocar de maneira bastante enfática que não adianta matar cachorro para controle da leishmaniose. É importante só deixar também assim, que a gente discutiu bastante isso, teve o Leishsul agora aqui em Curitiba, né, que é organizado. O gato, né, o cavalo, existem já vários artigos mostrando, né, que eles podem ser infectados, mas a gente ainda não tem estudos, né, comprovando, justamente por esses critérios. O gato e o cavalo, eles não atendem todos os critérios, então por isso que ele ainda não é considerado. Um mestrado ou um doutorado, se não me engano, eu acabei de voltar de Barcelona, que eu fui fazer um estágio lá na universidade com a professora Laia Solano Galego, e um dos trabalhos de doutorado dela é com a avaliação da transmissibilidade numa região específica da Espanha, como o cavalo está sendo mais importante na transmissibilidade para o homem do que o cão, naquela região. Isso é importante, né? Porque lá né, é um pouco diferente, o próprio vetor, né, a próprio ciclo, né? Então é importante que aqui no Brasil a gente precisa realmente de mais estudos, assim, né? E tanto que pelo manual do Ministério a gente tem realmente, né, de uma maneira geral, os animais silvestres, mas no urbano mesmo, o cão preenchendo todos os critérios ali. Continuando as perguntas, em relação agora aos sintomas, né? Também vai falar do diagnóstico e tratamento, mas agora eu vou fazer para o professor Roberto. A leishmaniose visceral canina, ela é conhecida por ter vários sintomas. Quais são os sinais clínicos sintomas e sinais clínicos, né? Quais são os sinais clínicos mais comuns que um tutor deve observar no seu cão? E também, se tiver algum outro animal, né? Quais são os sinais clínicos que mais ele tem que se atentar no caso da leishmaniose? Então, vamos lá. Prostração, que o proprietário vai notar. Prostração, emagrecimento, lesões cutâneas, seborreia, vasculite de ponta de orelha, vasculite de plano nasal. Muito se fala da onicogrifose. Discordo. Na minha casuística, a onicogrifose corresponde só a 3% dos animais com leishmania. E é dito como um grande problema. Eu já peguei animais que ficam dentro de casa o tempo todo, que tem unha enorme, porque não corta, porque não faz, enfim, não tem leishmania. Tá? É dito como um sinal patognomônico. É um animal com uma anemia regenerativa não muito grave, mas constante. É um animal com uma trombocitopenia também constante, mas nada muito grave. Ela não vai ter 40 mil de plaquetas. Vai ter lá os seus 130, os seus 180 de plaquetas. Mas, assim, para o tutor ver emagrecimento, lesões de pele, prostração, e como é uma doença crônica que ela vem se instalando e a manifestação clínica vem, isso não é aquele cachorro que estava ativo num dia e isso torna muito difícil o proprietário diagnosticar. É assim, é um cachorro que tem 7 anos, 8 anos, e que já está começando a entrar na terceira idade, ficar mais velhinho. Ele está mais quieto. Mas ele está mais quieto porque ele está velhinho. Não, ele está mais quieto porque ele está doente. É uma doença crônica, ele vem ficando quieto de maneira crônica e lenta, e isso dificulta a coisa. Ele coça muito a orelha e tem uma feridinha que não cicatriza. Não cicatriza porque ele coça o tempo todo. Não cicatriza porque ele tem uma doença de base ali. E, por exemplo, a leishmania não é uma doença prodigiosa. Uhum. Entendeu? Mas esses seriam os principais para chamar bem a atenção. E o tipo da lesão, ela é o quê? Ulcerada? Ela é uma lesão seca? Ela é uma lesão úmida? Crostosa? Então, varia muito. A gente tem, por exemplo, porque o que acontece? Você tem depósitos de complexo antígeno de corpo em microvasos. Então, você vai ter um animal que vai claudicar porque ele tem uma poliartrite imunomediada secundária à leishmania. É um animal que tem uma pielonefrite por depósito no glomérulo de complexo antígeno de corpo. Então, ele vai fazer uma insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica. É um animal que vai fazer essa vasculite na pele, nos microvasos que vão para as extremidades. Cotovelo, jarrete, com descamação só, desde uma lesão só descamativa
de cotovelo ou jarrete, é atrito com o chão, até uma lesão ulcerada que não cicatriza de forma nenhuma, de ponta de orelha, de plano nasal, de escamação de ponte nasal, lesão mucocutânea de lábio, vasculite nos coxins, que se assemelham a N outras doenças dermatológicas, que podem acontecer, uma descamação pelo corpo todo, uma pelagem falha, uma pelagem de má qualidade, áreas alopécicas. Então, isso varia muito. Não tem lesão seca? Tem lesão úmida? Tem lesão cutânea? Tem lesão mucocutânea? Tem de tudo. A leishmania tem cara de tudo e não tem cara de nada. E foi o que ele falou. De 10% a 60% dos animais portadores de leishmania, eles são assintomáticos. O animal pode levar até 8 anos com o parasita sem desenvolver a doença e transmitindo. E doutor Roberto, só para ficar claro aqui, então tanto a leishmania visceral canina quanto a tegumentar, as duas podem apresentar lesões de pele, certo? Sim, certo. Uhum. E elas evoluem, essas lesões? Elas têm alguma forma diferente, por exemplo, nas mucosas? A evolução nem tanto. Uma coisa que eu tenho visto, que é para chamar bastante atenção, principalmente quem trabalha com pele, quem trabalha com clínica, quem trabalha com dermato, por exemplo, uma lesão mucocutânea de plano nasal, que vai se confundir aqui no Rio, é extremamente importante. A mulher sabe disso com esporotricose, por exemplo. E eu já peguei alguns casos de animal com leishmania e esporotricose. Juntos. 4. Então, ela é muito comum estar associada com outra doença, né? Pode ter, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, lesões mucocutâneas que vão se parecer com doença autoimune, por exemplo, com lúpus discoide, com lúpus sistêmico, com uma neoplasia, ou até com a própria esporotricose. O que o clínico vai acabar fazendo, o que o dermato vai acabar fazendo? Uma biópsia de pele. Se a gente, nessa biópsia, não acha o parasita, o laudo vem bonitinho como uma doença imunomediada ou autoimune. E aí? E aí trata. E aí não acha. E aí não cicatriza. E essa lesão ela pode ser secundária. A carga parasitária baixou, você fez o diagnóstico correto de leishmania, você fez o tratamento, a carga parasitária melhorou na pele, melhorou na medula, as alterações hematológicas melhoraram, o animal ganhou peso, o animal melhorou a condição clínica geral, mas a lesão está lá. É uma lesão imunomediada. A gente não tem mais que ficar tratando como uma doença exclusivamente parasitária, mas como uma doença autoimune, que a gente precisa imunossuprimir às vezes esse animal, entrar com tratamento dermatológico que nada tem a ver com a leishmania. Isso perdura muito. Tem animais que têm um tratamento depois da diminuição da carga parasitária que se reduz, ficam 6, 8, 10, 12 meses tratando até essa lesão cicatrizar. E tem animais que melhoram com 2, 3 meses. Isso varia. Foi uma coisa, eu tentei durante muito tempo, e quebrei a cara todas as vezes, tentar botar a leishmania numa caixinha. Numa caixinha de sintoma, numa caixinha de resposta clínica, numa caixinha de carga parasitária. Eu queria ter um número. Você tem número para o hemograma. Você sabe que abaixo de 37% esse animal está com anemia, que abaixo de 2% esse animal tem... E eu queria um número. Eu queria dizer para o tutor que chega para mim e fala assim: doutor, eu tenho um animal com uma carga parasitária de 1 milhão de cópias de DNA de leishmania na medula e tem um animal que tem 100 mil cópias de leishmania na medula. Quem está pior? A clínica vai dizer. Eu tenho animais com 100 mil que estão morrendo em detrimento de outros animais que têm 1 milhão que estão muito bem. Então, um bordão que se fala, a clínica é soberana. Eu ia falar isso agora. A clínica é soberana. E não dá, quebrei muito a cara tentando isso, não dá para botar a leishmania numa caixinha de sintoma, numa caixinha de manifestação clínica, numa caixinha de resposta. Eu queria ter um percentual do tratamento, diminui tantos por cento, batata, fiz um monte de cálculo, gastei uma grana com um monte de estatística e não cheguei a conclusão nenhuma. A conclusão é que não dá para botar a leishmania numa caixinha. Pelo visto não dá mesmo. Recentemente, que eu estou ficando sem voz,
graças ao meu time, que foi até, deixa eu registrar, eu ia com a camisa do Flamengo hoje, mas o pessoal falou, tinha de ser sem noção. Bota uma camisa. Aí não, aí já fico chateada porque eu sou super palmeirense e tô chorando até agora. Olha, quantas pessoas tem na live? Então, a gente 14. Olha que lindo. É. Não, 4 pessoas já apareceram na tela. 4 títulos da Libertadores que o Flamengo tem. Vamos voltar. Foco. Foco. Para a professora agora, Monique. Quais são os principais exames utilizados para diagnosticar a leishmania visceral e também a leishmania tegumentar? E qual a importância de testes confirmatórios, né? E quais os desafios no diagnóstico precoce? Que é tudo que o doutor Roberto vem falando, né? Aí quais seriam? Isso é muito importante, né? Primeiro, assim, a gente estabelecer bem a suspeita, né? Porque, por exemplo, na leishmaniose tegumentar, a gente tem baixos títulos de anticorpos. Então, uma sorologia não é um bom exame diagnóstico. Diferente da visceral, onde os primeiros testes, onde o teste de triagem inicial é sorológico. Então, para tegumentar, obrigatoriamente, para a gente chegar numa confirmação da doença, é necessário retirar um fragmento dessa lesão, que normalmente é ulcerada, bem característica, e dali você fazer o exame confirmatório, né? Que são alguns, que eu já vou dizer. Mas para visceral, a gente precisa começar a triar, então começar com um teste sorológico, que normalmente é um teste rápido, e que depois, né, se for positivo, confirma com um exame ELISA, né, um sorológico também. Mas a gente sabe que, infelizmente, são exames que podem, né, assim como qualquer outro exame, podem falhar. Então, existem casos de falso negativos e falso positivos. Então, o que é preconizado hoje, a gente bate muito nessa tecla, né, desde o meu mestrado, ele foi validando as técnicas ali desde 2014, que só a sorologia não é suficiente. E hoje, né, desde 2014, dentro do laboratório de referência, sorologia é triagem, né? O que precisa é confirmar. Falando assim, eu costumo falar que eu vivo numa bolha, né? Porque a gente tem um laboratório de referência, a gente hoje tem a possibilidade do PCR, né? Que isso facilitou muito a vida, né? Mas, por exemplo, que é um teste excelente, mas, por exemplo, para o veterinário que está na ponta, muitas das vezes o histopatológico é uma técnica excelente, que já pode te dar uma confirmação e que, inclusive, pode ter o diagnóstico diferencial com outras doenças. Então, eu acredito que para rede particular, né, o histopatológico é uma ótima alternativa para confirmar, né, depois dos de triagem na visceral, mas também utilizado para tegumentar, a PCR, né? Hoje o padrão ouro é considerado a cultura, mas mesmo assim são pouquíssimos os laboratórios que conseguem realizar uma cultura parasitológica. E uma dificuldade absurda por conta de contaminação, cultivar leishmania é muito difícil. Isso, então hoje, obviamente, assim, a gente, né, no mundo ideal seria a cultura, porque seria o teste ali, né, onde a gente vê o parasito. Mas na vida real não é o que normalmente acontece. Então eu costumo fazer para tegumentar ou a PCR e a cultura, porque hoje eu consigo, e para visceral, triagem com sorologia, mas sempre confirmar, pelo menos com histopatológico ou PCR, é o que normalmente eu indico. Deixa eu dar um passo atrás no diagnóstico aqui na ponta. Vamos pensar quando que a gente precisa desconfiar, e tem um itemzinho no exame que a gente faz de rotina que todo mundo desconsidera. Hemograma. Nem todo mundo faz cultura, nem todo mundo faz PCR, nem todo mundo faz histopatologia, nem todo mundo faz sorologia erradamente. Mas todo mundo faz hemograma, vai? Um pré-operatório, numa rotina, etc. E tem lá um itemzinho no hemograma que ninguém leva em consideração, que é a proteína plasmática total. Um animal que tem leishmania é um animal que vai produzir muito anticorpo, na grande maioria, vai? E esse anticorpo é uma imunoglobulina, que é uma globulina, que é uma proteína que entra na soma da proteína total. Então, invariavelmente, o animal que tem leishmania, ele tem uma hiperproteinemia.
Então, quando a gente... E aí todo mundo ignora. Ah, tá lá 10, 11, 12 de proteína plasmática, quando o máximo é 7, se não me engano. 7. Tá desidratado. Oi? Hiperproteinemia pode estar desidratado. Está desidratado. E desconsidera isso. E aí, quando você vai fazer um check-up, uma outra coisa que eu falo para todo mundo aqui, quando você vai fazer um check-up, que você tem uma menina fazendo um monte de perguntas, eu queria que vocês pegassem a pergunta da Raíssa. Eu tô esperando vocês terminarem para poder perguntar. Tá? E manda eu calar a boca, senão vocês estão lascados. Mas vamos lá. E aí, quando você faz um check-up, você faz um check-up de hemograma, 2 enzimas renais e 2 enzimas hepáticas. Tá? Pede proteína total e frações. Porque isso te dá uma coceirinha para investigar a leishmania. Um animal com leishmania no hemograma, na proteína plasmática, ele vai dar uma hiperproteinemia. E quando você fizer uma bioquímica, você vai ter uma hiperglobulinemia e uma hipoalbuminemia. Por conta da produção de anticorpo. Isso é muito significativo para a gente levantar a orelha e prestar atenção na leishmania no hemograma, no basicão. Que é isso que a gente lá na ponta está perdendo nesse animal. E para a gente aqui na vida real, apesar da sorologia ser muito de triagem, concordo com o que a Monique falou, ela dependendo da titulação de anticorpo, dependendo do quão alto esse título vai ser, ela já pode, inclusive, fechar o diagnóstico. A gente ainda precisa de uma prova parasitológica para a gente confirmar, sim, para a gente graduar, sim, para a gente entender isso, principalmente depois que a gente faz o diagnóstico, como essa carga parasitária durante o tratamento vai funcionar, mas ela dá um start bastante, e é assim, sangue periférico, que é o que na nossa rotina a gente vai. Eu tenho muita dificuldade aqui, por exemplo, com PCR de medula, que um monte de gente não faz, com PCR de linfonodo, que um monte de gente não faz, mas sangue todo mundo tira. Então, a importância do hemograma e do proteinograma e a importância da sorologia, aí assim, na rotina clínica, presta atenção, eu vou falar uma coisa e olha para a Monique, que ela vai fazer cara feia. Teste rápido para epidemiologia, para pesquisa, igual ela faz na Fiocruz, é muito legal para a população. Teste rápido de 1 para 1, um paciente de um tutor na clínica, nunca. Faz sempre referência de diluição total, nunca teste rápido. Que é completamente diferente da epidemiologia. Não, mas são realidades. É legal a gente contrastar essa realidade da Monique da pesquisa da pensando, só aqui um parêntese, né? Eu também faço clínica, né? A clínica hoje ela faz parte, não é só na pesquisa, tanto que a gente validou, né, alguns testes rápidos, não só o DPP, mas também os comerciais, que a sensibilidade, principalmente animal sintomático, ela é boa. Então, ele pode ser um de triagem. Tanto que hoje, na casuística, principalmente aqui, né, em Curitiba, e no Paraná, isso é uma nota técnica da Secretaria Estadual, a gente faz de triagem nos animais. E foi assim que a gente conseguiu fechar a maior casuística, de que antes não tinha, e só com os exames de triagem e depois fazendo, que são o DPP, né, o teste rápido e o ELISA, e depois a gente conseguia confirmar. Aí eu vou então fazer aqui as perguntas da Raíssa. A primeira eu vou direcionar para o Dr. Roberto, né? Porque ele que estava falando disso mais cedo. E a outra direcionar então para a doutora Monique, tudo bem? A Raíssa perguntou assim, então ao testar positivo para erliquiose, deve-se fazer o teste para leishmaniose, certo? Pode me explicar melhor sobre isso? Se você pega um hemograma de um animal que tem Ehrlichia e de um animal que tem leishmania, eles são muito parecidos. Vai ter uma anemia, vai ter uma trombocitopenia, pode ter uma hiperproteinemia, você vai ter uma leucocitose, uma leucopenia, você vai ter uma monocitose. São doenças parasitárias crônicas que manifestam essas alterações no hemograma. Então, são muito parecidas. Então, você pode ter só Ehrlichia, você pode ter só leishmania, ou você pode ter os dois juntos. E eles andam juntos com muita frequência. Então, é bom sempre investigar. Já, em breve, falando de teste rápido, e aí é um teste rápido, que eu vou, quando chegar no Brasil, eu vou mudar totalmente a minha conversa de não usem teste rápido. O que a gente tem hoje mais comum que se usa de teste rápido na rotina clínica? O 4DX da IDEX.
que ele pega filária e doenças e hemoparasitose. Mas ele pega a borrélia. Existe um 4DX, que eu não sei exatamente qual é o nome, que sai a borrélia e entra a leishmania. Então você vai ter Ehrlichia, Babesia, Anaplasma e Leishmania. Porra, vai fazer em todo mundo. Claro que tem que fazer. E é uma rotina clínica para a gente fazer esse diferencial. Hoje a gente não tem. Tem da Urano também, que é exatamente, chama 4, que também... Putz, isso eu queria muito isso na minha realidade. Aí sim, todos os animais vão ser testados. Snap, o single, né? Tem um específico para leite só, né? Não, mas é só... tem, mas aí eu sou enjoado com isso. Dos testezinhos rápidos, individuais, porque assim, na ponta aqui, isso vai encarecer muito para o tutor. Então, se eu tiver um 4DX que pegue a leishmania, que é o meu sonho, que chegue o mais rápido possível, pô, isso vai ser maravilhoso para a gente. Né? Se eu vou fazer um 4DX, vou fazer mais o teste só para leishmania, eu perco essa grana para uma triagem, se eu posso usar um mais definitivo, se eu posso usar essa grana para fazer um PCR no tratamento, enfim. Mas aí tem essa diferença, assim, testa sempre. Se você está suspeitando de hemoparasitose, bota a leishmania junto, que você vai achar muita leishmania. Ótimo. Aí, continuando então com a pergunta da Raíssa, a outra pergunta dela, o Dr. Roberto, né, ele falou antes que a leishmaniose pode vir com outra doença, como a esporotricose. Neste caso, o tratamento ele será com antifúngicos também, juntamente com o tratamento da leishmaniose, então vai entrar com o antifúngico e com o miteforam? E aí, doutora Monique, aproveitando então que a nossa próxima pergunta era sobre o tratamento, aí após você responder a Raíssa, você poderia comentar quais são os tratamentos hoje para leishmaniose atualmente e qual que é o objetivo de fazer esse tratamento? Então, Raíssa, na verdade, eu também a gente está acompanhando aqui um caso com esporo e leixe, né? Infelizmente, é a nossa realidade, porque a gente vive uma epidemia de esporotricose aqui em Curitiba, em vários, né? O Brasil todo quase, né? E, infelizmente, a leishmania entrando nas áreas de leishmaniose. Então, a gente vê esses casos acontecendo. No caso aqui que eu acompanho, eu entrei primeiro com o antifúngico, né? E ela chegou muito debilitada, uma cadelinha que veio do Mato Grosso do Sul, mora aqui hoje. Ela chegou muito debilitada, né? E ela chegou com lesões que não eram tão comuns, né? Por exemplo, em mucosa nasal, que não era tão comum, né? No quadro de visceral, né? Que até poderia ser da tegumentar na minha maior parte ali dos meus casos. E aí, só perguntando na Os teus casos são maiores de tegumentar do que de visceral? Depende aqui da área. O Paraná ele é endêmico para tegumentar, né? Então, dependendo de onde vem o caso, a maior casuística é tegumentar. Eu não peguei nenhuma tegumentar aqui. Todo mundo é visceral. Tudo visceral. Depende muito da região. Aqui a gente tem alguns casos de tegumentar em acompanhamento. No caso, essa cadelinha, ela convivia com um gato com esporotricose. Então, eu consegui fazer o diagnóstico no gato e aí eu comecei tratando com o itraconazol e o iodeto e mantive o alopurinol. Ela veio para mim já tomando o alopurinol. E aí agora, quando ela teve a remissão, um pouco melhor ela está da esporotricose, ela hoje faz parte do nosso ensaio clínico, que a gente tem uma nova molécula, uma nova droga sendo testada. Então, hoje ela faz parte do ensaio clínico. Eu atendi ela hoje, inclusive, está bem melhor, nos parâmetros hematológicos e também clínicos. Mas, sim, tem que tratar as duas doenças. O meu raciocínio clínico foi, na esporotricose eu consigo curar. Então, eu vou focar de curar ela, né, da esporotricose, manter a imunidade dela o melhor possível, mais modulada possível, e depois eu foco na leixe, tá? Esse foi o meu raciocínio clínico com essa cadelinha. E sim, hoje, né, a gente tem aprovado pelo Ministério da Agricultura 2 moléculas, né, a miltefosina e também a marvofloxacina, para o tratamento da leishmaniose visceral. Isso é uma coisa importante de se falar, né, que pela bula, né, isso é para a leishmaniose visceral. E uma coisa importante também é que a gente deixar claro que o tratamento da leishmaniose,
ele é muito complexo, né? E como o próprio Dr. Roberto falou, não é só uma doença parasitária. A gente tem que pensar nessa doença multifatorial e que também gera sinais clínicos devido à imunidade, devido a anticorpo, devido à carga parasitária. Então, o tratamento da leishmaniose visceral, ela tem que ser multifármaco, né? A gente precisa pensar nesse animalzinho como um todo, né? E cada uma das circunstâncias ali, né, do organismo, o que está passando, para encontrar um tratamento mais adequado. Então, além das drogas antiparasitárias, a gente tem que pensar numa nutrição adequada, no imunomodulador adequado, né? A gente tem Deixa eu hoje só interromper nutraceuticos. você um minuto. Existe ainda cai com 1 hora a live? Ou agora pode passar? Eu Que não sei. antigamente, só para ver se a gente continua ou não, para o pessoal voltar. Porque Vamos continuar. antigamente, com 1 hora, o Instagram derrubava a gente. Se Vamos não continuar. conseguir cair, a Larissa salva, só o tempo da Larissa salvar e a gente volta, A porque gente eu volta. aprendi muito e eu quero continuar, se vocês puderem. Tô de boa. Tem muitas Mim, tudo perguntas bem. aqui. Então, continua aí, Monique. Desculpa, era só pra gente, porque daqui a pouco a gente... todo mundo vai pro espaço. E sobe, sim. Então, era basicamente isso. É importante, né, a gente pensar no animal como um todo. Né? Hoje em dia, a gente precisa pensar na nutrição, no tratamento parasitário, na imunologia, na doença renal, que é muito comum, né, nos casos de progressão da doença. Então, a gente precisa pensar no geral, né, e não somente em uma droga, como se fosse um milagre, né, que infelizmente não tem. Perfeito. A E o Raíssa objetivo entendeu, do tá tratamento é a agradecendo, tá, cura gente? clínica. Bom, O objetivo do tratamento é deixar claro que é a melhora clínica e a redução e controle da carga parasitária. A gente não consegue a cura parasitária com era nenhuma das só. duas drogas, tá? Infelizmente, com nada hoje, né, a gente tem a cura parasitária, então é manter esse animal no melhor estado possível, clínico. Sim, sim. Eu tinha uma pergunta para fazer, que era em relação também ao diagnóstico. A cultura, doutora Monique, Uhum. você recomenda fazer de qual região a cultura e principalmente se o animal não tem lesões? Ou é só quando ele tem lesões na pele a cultura? E essa cultura, ela é feita com meio agar também? Ela é feita com meio um nutriente ali para crescer e cresce? Uhum, sim. Aqui, Isso, então, a gente tem um artigo do grupo, né, onde a gente pegou várias amostras do mesmo animal e a gente verificou através de vários diagnósticos qual era o mais sensível, né? Então, hoje, o padrão hoje dentro do laboratório de referência a gente sempre coleta de todos os cães suspeitos pele, mesmo que seja íntegra, porque é muito comum a pele linda e ter leishmania, isso acontece frequentemente. Além disso, medula óssea é o melhor alvo, na minha opinião, né? E nesse artigo a gente viu isso, e realmente tem a dificuldade da coleta, né? Nem todo mundo consegue coletar medula óssea. O baço, algumas regiões, algumas pessoas conseguem fazer a coleta pelo ultrassom, né, guiado, mas também tem que colocar na balança o risco para esse animal, tá? Mas o baço é uma excelente amostra. E o linfonodo, né, na minha percepção, assim, também é uma amostra muito boa, é uma amostra sensível, onde a gente consegue isolar. Então, hoje, dentro do laboratório de referência, a gente sempre coleta medula, pele e linfonodo. E o mesmo, sangue para sorologia. mesmo a pele não tendo nada, né? Uhum. Sim, a gente consegue encontrar mesmo na pele íntegra. E Então, a o, gente faz o combo. e o linfonodo é qualquer linfonodo ou tem algum linfonodo? Aquele que tiver reativo, mas pela facilidade da coleta, a gente padronizou o popítio, né? Pela facilidade da coleta, menor risco de você invadir outra estrutura, mas qualquer linfonodo que tiver reativo ali é possível de fazer a punção ali, né? Na hora. E a cultura, né? Hoje existem vários meios de cultura, né, para fazer o cultivo da leishmania. Hoje, o que a gente faz no laboratório é o meio NNN, que é um agar-sangue, com o Schneider. O Schneider a gente compra comercialmente e o Schneider ele mimetiza o intestino do flebotomínio. Então é como se ali ela estivesse sendo cultivada no intestino desse flebotomínio
Então, a gente verifica formas promastigotas dessa leishmania. Como o Dr. Roberto tinha falado, o problema é a contaminação, né? Então, pode crescer bactéria, é um meio muito rico, né? Pode crescer bactéria, pode crescer fungo. E hoje o que a gente faz, principalmente a campo, é uma tricotomia, uma antisepsia muito bem feita, né? Com álcool iodado, com tricotomia, com clorexidine, para tentar minimizar. E esse fragmento, ele fica 24 horas numa solução com antifúngico e antibiótico antes de ir para a cultura. E aí o nosso índice de contaminação é bem baixo, cerca de Mas 10%. isso pode ser um baita pulo do gato. Que, na verdade, assim, eu não tenho experiência com cultura. Eu vi um pessoal aqui da Fiocruz do Rio pedir a amostra minha. Então, toda vez eu coletava e mandava para eles. Aí eu não sei se realmente eles tinham esse teu pulo do gato aí, dessa solução antibiótica antifúngica. Que a gente não quer. Eu queria me aproveitar. Eles queriam meu material, tá, mas eu também quero informação. Porque aí, assim, esses meus animais que dão lesão muito no nariz, esses meus animais que respondem muito bem, ficam bem, esses meus animais que não respondem bem e morrem, ou tem alguma diferença são espécies diferentes? Eu queria essa informação, mas a gente não conseguiu. Sim, a cultura é maravilhosa quando dá certo, mas quando dá errado, é o caos. Contaminação pode atrapalhar, né? É a contaminação. Exato. E continuando com as perguntas, como que a nutrição e o manejo podem evitar complicações como doenças renais, por exemplo? Eu acho que agora essa vai para o Roberto, né? Vai para o doutor. Pode mandar para o Monique, brincadeira. Vamos lá. Olha só. O manejo nutricional, vamos pensar no animal com leishmaniose sem pensar na leishmania, vamos pensar na lesão renal. E assim, quando a gente perde o cachorro para leishmania, a gente perde para o rim. Fato. Tá? Agora eu estou pegando os animais que eu estou perdendo para o rim e para a aplasia de medula. Quando a medula começa a ficar muito comprometida, esse animal começa a não responder, eu também estou perdendo. Mas reduzir, controle através do monitoramento de função renal, através de exame de sangue, principalmente através de exame de urina, relação proteína-creatinina urinária, e botar ele no controle dessas rações comerciais mesmo, de doença renal crônica já estabelecida. A primeira coisa que eu já faço quando eu pego um animal pro tipo leishmania, a não ser que ele seja um filhote, mas uma vez que ele já é adulto, eu já passo ele para ração sênior. E essa pergunta da Isabela vai para a Monique, eu quero saber qual é esse mistério que ela está pesquisando. Essa molécula. Existem novos fármacos, Monique, que o Dr. Roberto está aí curioso saber, para leishmanicidas em estudos para câncer. No Brasil? Sim, pelo menos, olha, eu conheço, tem o nosso grupo, que já estamos em ensaio clínico em cães, testando. Olha, não podemos, eu sofro ameaça todos os dias, porque está em processo de possível patente, então talvez eu não possa dizer. Já assinei 1 milhão de documentos possíveis e impossíveis. Eu já estou aqui curiosa, mas vou respeitar que você não pode dizer. E também, o que eu saiba, né, teve também no Leissul uma das palestras do Rio Grande do Sul, se não me engano, da Federal, tem um grupo também, ensaio clínico, testando, né? Então, também não sei dizer o alvo, eles também não podiam dizer qual era a droga, mas sim, pelo menos 2 grupos, com certeza, já em fase de ensaio clínico para novas drogas. Deixa eu só botar um pouquinho de pimenta no papo. Eu acho muito legal pensar em drogas novas. Eu acho extremamente importante pensar em drogas novas. Porque existem trabalhos com resistência, enfim. Até agora, eu tenho pego erro de manejo, eu tenho recebido, antigamente, quando o tratamento era proibido, eu recebia o cachorro diagnosticado para eu tratar e deixa ele tratar. Então, os cachorros vinham muito limpinhos, muito crus para mim. Hoje eu já venho os cachorros muito mexidos e os cachorros com resistência. Não é bem resistência. O acompanhamento e o monitoramento não é feito de maneira adequada, o controle da doença imunomediada não é feito, a doença da co-infecção não é feita, então é importante. Mas acho que
antes da gente salientar drogas novas, a gente tem que bater muito o pé no diagnóstico, não acreditar que a leishmania existe, deixá-la de ser uma doença muito negligenciada, para a gente tratar mais e melhor esses animais. E uma outra coisa assustadora que eu voltei assim, muito impactado positivamente de Barcelona e botando a gente muito para baixo, assim, prevenção. Tá? Eu não vi nenhum cachorro em Barcelona, que é uma área tão endêmica quanto o Rio de Janeiro, tão endêmica quanto o Brasil, de um modo geral, eu não vi nenhum cachorro passeando na rua com um tutor sem coleira. Não estou falando coleira guia, não. Coleira repelente por flebotomia. Todos os cachorros encoleirados. Sai na rua amanhã e vê quantos animais estão encolerados. Tá? E a coleira, doutora Irene, ela não é só importante para a leishmania, né? É importante para outras doenças. Eu não sei como que é aí, agora eu vou abrir um parênteses, né? A dirofilariose aqui também é muito negligenciada, né? E eu tenho pegado alguns achados, né, em hemograma, e então a coleira não é só para leishmania, né? É para outras doenças também, né? E a gente não vai. Então, assim, a gente tem que pensar em drogas novas, sim, a gente tem que pensar nessas possibilidades, mas a gente tem que pensar em fazer. Prevenção. A Isabela está me implicando. Isabela está me implicando, olha lá. E o uso de tratamentos alternativos. Eu tenho visto muito resultado com água com açúcar de costas para o sol, tem dado bom resultado. Nego não está fazendo certo, vai fazer com alternativo, pelo amor de Deus, não inventa a roda, não tem que inventar a roda, e ainda com relação ao tratamento, foi o que a Monique falou, não existe monoterapia para leishmania. Não acha que o meteforano sozinho vai dar jeito, não acha que a marbofloxacina sozinha vai dar jeito, muito menos que o halopurinol sozinho, e tem muitos mais trabalhos com relação à resistência ao halopurinol do que com relação à marbo, com relação à metformina. Assim, não vai inventar roda, não tem tratamento alternativo, não inventa, não sai daquela coisinha que a gente já sabe, tem bom resultado, que na Europa se usa muito, com bom resultado. E hoje, outra coisa que a gente tem que pensar, principalmente, Bela, com relação a esses tratamentos alternativos. Hoje em dia, eu e a Isabela, a gente já fez 28 anos, e a gente era de uma época que a leishmania era muito romântica. A leishmania não. A medicina veterinária era muito romântica. Então, a gente fazia, a gente inventava, era tudo muito em prol da melhoria do paciente, da melhoria do cachorro e tal. Hoje, a gente tem muito mais fiscalização, hoje a gente tem rede social e hoje a gente tem muito processo. Então, assim, cuidado na hora de inventar a pólvora para não... Todo mundo é muito legal enquanto o paciente está bom. Espera o paciente morrer para você ver uma coisa. Então, bastante cuidado. Só botando mais pimenta, ela deve ter perguntado com relação à alternativa. Todo mundo fala do tal do artesanato. Na minha cabeça, é mandinga. Tá? Não vejo resultado, não vejo tratamentos sérios, bem embasados, randomizados, comparando, por exemplo, o artesanato. Não uso, não recomendo e contraindico. Professor Roberto, você usa o milteforam mesmo? Uso o milteforam e uso o marboxilase também, uso os dois. Os dois, né? E uma pergunta aqui, qual que é a coleira que vocês mais recomendam na prevenção aí? Existe coleiras que não ajudam, que não funcionam? Acho que a gente ia fazer uma pergunta, não sei, né? Mas... na parte de prevenção. É importante só, assim, a gente tem descrito pelo manual, na verdade, nós validamos a coleira, né, em alguns estados do Brasil, tanto que hoje, né, a coleira que é distribuída pelo Ministério da Saúde para 133 municípios gratuitamente, né, como prevenção e controle para mais de milhares de cães, gratuitamente a Excalibur, né, porque ela foi a primeira e a gente tem maior número de publicações e dados científicos, tá? Mas, basicamente, todas as que têm deltametrina 4%, ela é também passível de ter, né? Ela é eficaz.
E existem hoje vários outros estudos científicos falando da cipermetrina, da própria permetrina, né? Então, a gente tem o... Como? Pipetinha no dorso. Também. Desculpa, cortou, não conseguiu As ouvir. pipetas, os Ah, tratamentos de cotão. Vectra 3D também. Isso, então, assim, a gente tem também, né, trabalho com a pipeta, o pessoal da USP, então eu acho que é importante só procurar trabalhos científicos, porque, sim, tem coleiras que não têm trabalho científico, então aí já cai ali, né, pode cair ali num golpe, né, de achar que está sendo protegido e não está. Então, procurem sempre o artigo científico, realmente o que é recomendado para usar com tranquilidade. Ótimo. Aí, doutora Mônica, aproveitando aí que você já está com a fala, só para a gente fechar essa questão do tratamento, né? O tratamento vai tornar o cão não transmissor da doença, né? E quais são os maiores desafios, né? A gente sabe que as medicações são um pouco caras, né? São tratamentos longos, né? Tem possíveis recidivas dessa doença. Sim. Infelizmente, o tratamento, ele visa, né, como o Dr. Roberto já tinha falado, ele visa o bem-estar animal, é diminuir essa carga parasitária o máximo possível para que esse animal tenha uma qualidade de vida e menor sinal clínico. Mas, infelizmente, a leishmania, né, eu costumo falar que a leishmania infantil, ela é muito rebelde, né? Então, tem aquele cão que está sem sinal clínico nenhum, mas a pele dele está cheio de leishmania, mesmo tratando, né? Mesmo tendo, né, o controle. Então, hoje, o tratamento ele não impede a infecção do vetor. É por isso que na nota técnica também, né, interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, mesmo que o responsável queira tratar, ele precisa usar a coleira. É o método científico que comprova que a infecção para o vetor é impedida, né? Então, hoje a gente precisa, mesmo tratando, fazer o uso da coleira, tá? E sim, infelizmente, a gente, como tem poucas opções disponíveis no mercado de tratamento, as drogas são muito caras, né? Isso, infelizmente, para a maior parte da população, né, que é, como a gente já falou, uma doença negligenciada, de uma população vulnerável, muitas das vezes ela não tem acesso à medicação. Ou o que eu vejo hoje, às vezes no início, a pessoa até tenta comprar e tenta fazer o tratamento e tenta fazer os exames, mas chega uma hora que fica inviável. Então, por exemplo, né, eu tinha uns pacientes do canil que era um dogo argentino. Ele era mais pesado que eu. Então, o responsável dele gastava por mês rios de dinheiro. Até que chega uma hora que impossibilita. Então, infelizmente, sim, hoje o tratamento ele faz uma dicotomia dentro da leishmaniose, né? Quem tem a capacidade, quem tem, né, realmente o dinheiro para comprar e para fazer o acompanhamento, é que tem disponível. Então, esse é um desafio muito grande, né? Ter, de fato, né, tratamentos que possam ser mais, chegar mais facilmente à população e principalmente à população que é mais vulnerável ali, né? E como o Dr. Roberto tinha falado, eu vejo muito erro de manejo. E também, né, eu vivo aqui numa bolha e a gente consegue hoje no laboratório fazer o teste de resistência. E a gente já comprovou, né? A gente tem algumas publicações mostrando, depois de tratamentos, a leishmania resistente, né? Infelizmente. E além disso, né, a gente tem a resistência cruzada. Então, nosso grupo já comprovou que, por exemplo, era uma cadelinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela só tinha feito o tratamento com alopurinol e miltefosina. Porém, a leishmania dela, quando exposta à anfotericina B, a gente viu resistência. Então, existe sim a possibilidade da resistência cruzada, que Exposta é a um problema. fluorescina na cadela ou in vitro? In vitro. Os testes, a gente coletou, né, dessa cadelinha que fez o tratamento. Ela foi resistente tanto para a miltefosina, depois de 3 rodadas, e também a anfotericina B. Então, todos os nossos animais que têm dificuldade de tratamento ou que chega realmente com muita falha, a gente isola essa leishmania para fazer os testes de resistência in vitro e a gente já comprovou também, infelizmente. Posso botar fogo no parquinho?
Deve. Vambora. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Discussão no sentido bom da palavra. Deixa eu só desconcordar aqui da coisa, eu quero um pouco desmistificar isso. O tratamento da leishmania é caro. Não é o tratamento, a doença leishmania é uma doença cara. O manejo da leishmania é um manejo caro, tá? 80% dos meus animais, graças a Deus, a grande maioria deles, eles fazem um único ciclo de droga leishmanicida, que é a droga cara. Mas é um cara que está vindo de 4 em 4 meses fazer uma bateria de exames, fazer o monitoramento. Esse monitoramento é que torna a doença leishmaniose cara, não é só o tratamento, tá? E com relação, por isso que eu perguntei se é in vitro, esse lance da resistência, é que como a leishmania é uma doença que mexe muito com o sistema imune, ele está intimamente ligado à resposta clínica, à manifestação clínica, à resposta terapêutica, eu acho que é muito delicado a gente falar em resistência. Por exemplo, se a gente compara uma bactéria, por exemplo, multiresistente, que ela depende muito mais do uso do antibiótico do que do sistema imune do paciente, quando a gente está falando de leishmania, eu acho... eu não vou apostar na mão esquerda porque eu sou canhoto, mas eu acho que a gente tem um peso muito equânime entre a resposta à droga e a resposta imune do paciente. Então, porque eu já peguei alguns casos que me foram encaminhados por conta de resistência. E não era resistência, por exemplo, a Sanka é uma cachorra que a gente perdeu ela no meio desse ano. A Sanka de um tutor totalmente dedicado, ele queria aquela cachorra viva de qualquer maneira. E a Sanka, ela foi em onda. A Sanka, se eu não me engano, ela fez 5 ou 6 ciclos de miltefosina, associado ou não com a marbofloxacina, às vezes a marbo sozinha e tal. E a Sanka, ela não... E assim, por causa do lance da resistência, a carga para essa área diminuía logo depois do tratamento, ela respondia, clinicamente ela melhorava, hematologicamente ela melhorava, dermatologicamente ela melhorava, mas o sistema imune da Sanka não sustentava essa melhora. E ela tinha uma piora. E aí a gente entrava com um novo ciclo. Então a resposta existia, ou seja, eu não tinha resistência na Sanka, ela resistia a diferentes protocolos, a diferentes drogas, mas o sistema imune da Sanka não sustentava. Então a gente tem que... E aí, por isso que eu perguntei, in vitro, e que é uma coisa, só um paralelo aqui com relação à cultura e antibiograma. Quando a gente vai pegar uma urina e faz uma cultura e antibiograma, um ouvido, a gente vai fazer a cultura e antibiograma, a placa de Petri é uma placa de Petri linda, maravilhosa, mas não é o ouvido do cachorro, não é a bexiga do cachorro, não e infelizmente, para nós, o que dificulta essa interpretação e essa correlação com o que se vê no laboratório, com o que se vê aqui fora, é isso. Então, de repente, se essa cadelinha que pegou a amostra e testou a anfotericina no laboratório e deu resistência, será que a resposta dentro do cachorro seria diferente? Me dá o número da mega da virada. Eu quero isso. Eu concordo com o senhor, assim, existe muita pressão, né, de seleção ali nesse parasito, mas existe um sistema imune ali tentando, né? Mas, por exemplo, era aliado, né? Então a gente via clinicamente essa cachorra não responder a um tratamento correto. E sim, ela já chegou para a gente bem debilitada, e bem isso, um manejo incorreto. Quando a gente ajustou todos os passos, ela mesmo assim não respondia. E também, né, a gente conseguiu ter a parte imunológica. Então, eu sei exatamente quais as células que ela está respondendo. E vimos que não fazia sentido. Quando a gente isolou a leishmania, e já era um dado importante, né? Porque depois de um tratamento, fica mais difícil isolar a leishmania. Então, assim, você isolar depois de um tratamento, já é que aquela leishmania ali, ela já tem algo diferente. E a gente comprovou não só
pelo gene dela, né, que era alterado, mas também pelo MTT. Então, o IC50 dela já era alterado, que batia com a clínica que a gente via, né? Então, sim, eu concordo que existem dois lados aí da moeda, né? O próprio animal, o próprio sistema imunológico e a leishmania, mas sim, as leishmanias, principalmente pelos erros de manejo, elas estão ficando cada vez mais perigosas. Continuando aqui sobre a prevenção e controle, agora para o professor Roberto, doutor Roberto, quais são as principais medidas de prevenção que a população pode adotar em sua casa e comunidade para reduzir a chance de infecção, tanto humana quanto canina? E aqui eu tinha colocado para a gente mostrar a diferença entre o mosquito palha e o da dengue, né, que é o Aedes, mas já falamos no início, né? A diferença, eu acho que essa parte pode pular, mas mostrar aqui as principais medidas de prevenção mesmo, né? A gente já falou também, acho que das coleiras, né? Vocês já falaram também aí, mas no geral também as medidas de prevenção. E esse flebotomínio, a gente não consegue, não pode falar agora que é mosquito, né? A gente aprendeu isso nessa live. É muito legal. Mas ele tá no nosso meio bastante, assim, ele tá no meio urbano, esse flebotomínio, desculpa. Ele tá muito no nosso meio, igual o Aedes, por exemplo, e quais são as medidas que a população pode fazer para proteger, né, o seu animal e as pessoas também? Então vamos lá, sim, estão no nosso meio. Ele é um flebotomínio que ele se multiplica em matéria orgânica em decomposição. Lixo, galinheiro. Eu tenho casos autóctones de leishmania de secretário de um distrito de Petrópolis, região serrana. Frio pra cacete, muito frio, tá? E aonde a Fiocruz do Rio foi lá, porque eram 12 animais, pai e a mãe, e 8 filhotes, 10, e tinham mais 2 que não eram lá, e eles nunca haviam saído do sítio. A veterinária ia lá para atender. E aí botaram armadilhas de flebotomínio lá e descobriram que o berçário era o telhado verde da casa. A casa tinha uma telha de barro normal, e em cima tinha uma cobertura verde lindíssima. Eu mandei tirar tudo, a proprietária chorava, mas entre a cobertura verde e o telhado, as folhas iam morrendo e iam ficando lá. Matéria orgânica em decomposição. Nossa, meu Deus. Então, assim, manter quintal limpo, manter o galinheiro limpo, árvore frutífera, tudo isso manter limpo, tá? Numa outra ocasião, em 1998, 2000, teve a tese de mestrado do Renato, que trabalha comigo, é o proprietário da Pet Care Animalia, aqui no Rio, que foi com dirofilariose. E ele fez isca-viva, e a clínica na beira do maciço da Tijuca, perto da floresta da Tijuca, ele fez isca-viva para procurar os mosquitos transmissores de filária, tá? E foram capturados flebotomínios nessas armadilhas dele, tá? Bastante, um número bastante expressivo. Então, controle, higiene do ambiente em modo geral, a diminuição do acúmulo de lixo, de matéria orgânica, e encolerar todos os animais doentes e os animais sadios, tá? Coleira. Os repelentes ambientais não tem muita ação sobre o flebotomínio, né? Tirar o berçário e encolerar os animais sadios e doentes. Tá. Só fazer um comentário aqui, o Erivelto, ele parabenizou a live, falou que ele é de Araçatuba, São Paulo, que é uma área endêmica. Ele disse que ele é clínico e atuou também na UVZ. E o maior desafio é conscientizar os colegas que prescrevem apenas alopurinol por dó do paciente. Ele botou esse comentário aqui. Então, só voltando ao lance do pessoal, Romeica fala uma coisa que o veterinário tem muito a síndrome de São Francisco de Assis e de pensar com o bolso do proprietário. Eu não tenho que pensar.
Tá? Ele tem que dar as opções e o proprietário ver. E não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Quanto o meu cachorro vale para mim? E isso nenhum veterinário pode julgar. Tá? E assim, sabe quem me manda muito paciente? A Suípa. Vocês sabem o que é a Suípa aqui no Rio? Não. É uma sociedade de proteção animal. E que vai gente muito, muito pobre. Lá o serviço, se não é gratuito, que eu não tenho certeza absoluta, é tipo irrisório, é muito, muito, muito barato. Tá? Aqui é a Liane, que é paciente minha, o Dom Pepito é meu paciente, que a gente já está tratando ele, se eu não me engano, há 5 anos. Tá? E a galera faz o diagnóstico de leishmania lá e eles encaminham para eu tratar. E você vê uma galera com pouca grana e que se esforça para fazer o tratamento, para fazer o acompanhamento bonitinho. Tá? Não é questão de preço, é uma questão de valor. Querer. E assim, outro dia eu estava dando uma palestra que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando, mas tem. Eu mostro no primeiro slide dois vestidos de mulher, preto. E pergunto assim, qual vestido que você compra para tua esposa? Ah, tanto faz que eles são iguais. Eu boto o preço. Um custa R$70, é da Shein. E o mesmo vestido igualzinho, ele custa R$4.000, é da Diesel, vendida no Village Mall, que é um shopping de alto luxo aqui na Barra. Aí o pessoal, opa, não compro. Aí eu falei assim, se você não compra, você conseguiria vender esse vestido? Não, porque você não vê valor. Mas, cara, o vendedor da loja Diesel, ele tem que acreditar. Ele é cliente meu. Essa experiência que eu estou passando para vocês, ele me falou. Você imagina assim, existem pessoas que compram looks, roupas para ir para o Rock in Rio. Uma por dia, que vão todos os dias ao Rock in Rio. E existe uma pessoa que gasta 180, 200 mil reais para ter roupas diferentes para ir no Rock in Rio. O cara que vende essas roupas para essa cliente, em potencial, acredita que ela precisa usar um vestido de R$4.000. Então, eu preciso entender que um paciente com leishmaniose, ele precisa daquele... do garoto de Araçatuba. Tem um orientado meu, muito amigo meu, Antônio, que trabalha em Araçatuba, ele é dermato. Eu orientei ele no trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em dermato. A gente fez relatos de casos de leishmania que ele trata em Araçatuba. Você tem que falar que a monoterapia não funciona, a monoterapia com o halopurinol não funciona, que a gente tem N trabalhos mostrando resistência com halopurinol e que você está colocando a vida daquela família de um animal não tratado em risco. É falar para o proprietário que, se você não tratar, o vozinho do seu vizinho que tem câncer, que está fazendo quimioterapia, pode morrer porque ele vai contaminar um animal. A Mônica acabou de se falar que animais tratados têm leishmania na pele. Precisa usar coleira. Dar só um halopurinolzinho é medíocre, é pobre, é falta de informação, é negligência de um detentor do controle, detentor de controle de zoonose, de um detentor de informação sobre One Health, sobre saúde única, e a gente não pode ser assim. Ou faz o tratamento direito, foi o que eu falei lá atrás, matança de cachorro não resolve? Não resolve. Mas dentro do núcleo familiar daquela família, ou trata-se o animal decentemente, direito, de forma correta, completa e se monitora, estou até mesmo regalando o olho logo, ou faz-se eutanásia desse animal, pensando naquele microambiente dele. Sim. Mas só um halopurinolzinho não, tratar e não botar coleira, não, fazer tratamentos alternativos igual a Bela provocou a gente, não. É uma coisa muito séria. Você faria um tratamento homeopático para alguém com HIV? Se o tratamento não fosse dado pelo governo, você faria um tratamento alternativo ou um tratamento menos eficaz ou menos comprovado para sua mãe com câncer? É por aí. Obrigada. A Raíssa
também colocou aqui, doutor Roberto, no manejo nutricional que você disse em questão de filhotes com rações sênior. Não sei se entendi certo. Não, não. Fora os filhotes, qualquer cachorro a partir de 1 ano que tenha leishmania, eu já prescrevo ração sênior, tem menos proteína e é com o objetivo de tentar poupar esse rim. Mas espera crescer. Se for filhote, espera completar 1 ano. A partir de 1 ano pode botar ração sênior Eu aí. já passo. Tratamento, você já passa, né? Ração Já. sênior. E se for já doente renal mesmo, a própria ração renal, A né? própria ração renal. A própria ração renal. Tá joia. Acho que agora é a... Monique, e qual que é o papel da vigilância epidemiológica no controle da leishmaniose? Quais são os maiores desafios que a gente encontra, que a vigilância encontra, né, para controle dessa doença aqui no Brasil, como a urbanização, a mudança climática? Sim. A vigilância epidemiológica, né, o Centro de Controle de Zoonose, né, ou a Unidade de Vigilância em Zoonose, né, agora o nome é mais recente, eles são essenciais para o controle dessa doença, né? A gente tem que pensar que é uma doença que atinge tanto animais quanto o ser humano, né, e envolve o ambiente. A gente está falando de saúde única, e são órgãos, né, que têm a função principalmente de prevenir e controlar a doença. Então, primeiro, né, faz parte do papel identificar os casos e desses casos acompanhar. Olha, tá com a coleira, não tá com a coleira, tá sendo tratado, não tá sendo tratado, né? Você, né, esse responsável está garantindo ali com que esse animal ele não seja um risco para essa família, para essa população que é ali onde ele vive. Então, a gente tem hoje a vigilância epidemiológica e também os órgãos oficiais, né? Principalmente fazendo um diagnóstico adequado, né? Também existem diagnósticos oficiais, né? Fazendo com que a própria coleira, né, seja ali implementada. Então, hoje são órgãos essenciais para o controle e para o manejo das leishmanioses, principalmente, né, nos centros urbanos e principalmente naquelas áreas onde a gente tem transmissão vetorial. É só colocar aqui, só complementar a Monique, o clínico particular ele precisa se aproximar dos órgãos públicos de controle, tá? Existia, numa época remota que a gente não viveu, graças a Deus, recolhia-se o cachorro compulsoriamente, se fazia eutanásia dos animais positivos por leishmaniose em determinadas regiões do Brasil. Hoje isso não existe mais, tá? Eu tive bastante contato com o pessoal da vigilância sanitária aqui no Rio, por conta dessa casuística e tal, e lá no início eu tinha medo de notificar, tinha preocupação, vão perturbar o meu cachorro, os meus pacientes. Ele falou assim, Roberto, eu não quero o teu paciente. O teu paciente, e assim, eles vão, botam bonitinho o relatório, fazem o DPP, como tem que fazer, tudo bonitinho, conscientizam com relação a isso que a gente falou, de controle, de manejo de higiene do ambiente, de encolheiramento, etc. e tal. E o que ele falou assim, Roberto, eu não quero o teu paciente está sendo acompanhado por você. O que eu quero? Os outros animais dessa rua, eu quero os animais errantes nessa rua, eu quero fazer uma pesquisa de flebotomínio nesse endereço do teu paciente, para a gente entender epidemiologicamente, o teu paciente foi, mas e o vizinho, será que ele tem, não sabe? Então é esse estudo, então assim, desmitificar o serviço público, é difícil a gente falar isso no Brasil de um modo geral, mas serviço público não é, nesse caso, nosso inimigo, ele é nosso parceiro. Ele não vai perturbar. Então, assim, a notificação é importante, sem medo de que o animal vai ser recolhido, eles vão perturbar, eles vão se meter no nosso tratamento. Não. Eles são, nesse caso, super parceiro nosso. Então, assim, desmitificar que a notificação vai ser um problema. Não, não vai ser a solução. Tá? Essa era até uma pergunta para você mesmo, doutor Roberto. Se os tutores também, e aqui também eu incluo, né, os médicos veterinários, podem se sentir tranquilos quanto à notificação dos veterinários na vigilância sanitária e centro de zoonose da cidade. Por quê? O medo é justamente esse. O medo é o tutor perder o seu animal, né? Por mais que hoje não tenha mais a eutanásia obrigatória, né? Existe tratamento. Mas eles podem se sentir tranquilos? Realmente eles podem se sentir tranquilos? E é o que o veterinário não notifica, tá? A gente aqui não notifica porque tem medo. A gente tem medo. A grande maioria, na verdade, né?
Mas pode perder esse medo, porque os animais que estão acompanhados por você, eles vão ser monitorados por ele, como todos os outros, mas eles querem ajudar no controle. Eles não são nossos adversários, eles são nossos parceiros. Entendi. Muito obrigada. Agora é a Laís, né, para Leitech. É a Monique, na verdade, né, que vai responder Isso. sobre a Leitech, né, por que ela foi descontinuada. Bom, assim, é uma resposta, né, digamos assim, estudada, né, porque assim, é importante talvez que pessoas de dentro mesmo, né, da indústria pudessem ser consultadas, mas assim, hoje o que a gente tem de informação, e que principalmente é pelo Ministério da Agricultura, né, que é a nota que foi lançada, foi que, de acordo com o Ministério da Agricultura, durante uma fiscalização no processo de produção da vacina, né, foi encontrado a quantidade menor do que deveria desse antígeno. Então, seria, por exemplo, lotes dessa vacina que não fariam efeito, né? Seria ali como um efeito placebo, ele não teria o antígeno que vai induzir a resposta imunológica. Então, nesse caso, seria ali uma aplicação e uma venda desnecessária, né? Então, hoje o que a gente tem de dado oficial, né, que a gente realmente pode dizer o que aconteceu foi isso, né? Óbvio que a gente ouve aí várias coisas, mas eu acho que é importante dizer também, né? A empresa ela está fazendo novos estudos, que eu saiba, né? Vi outro dia um comunicado para que tentar retornar ao mercado aí, né? Agora aí um parêntese aí, né? O meu doutorado foi com a Leitech e com a Leishmune, né? Na época a gente testou em um grupo de cães e realmente a gente viu uma resposta imunológica baixa, tá? Acompanhando um ano após a vacinação esses cães. Então, talvez, eu não sei, né, se já era um problema crônico, se a gente já não tinha, talvez, nessas vacinas, uma quantidade adequada, enfim. Mas, realmente, a gente não tem mais no mercado, né, vacinas contra a leishmaniose. Acho que também um parêntese aí, lembrando que a vacina ela não impede a infecção, né? Isso é importante, então não é considerado uma forma de controle e prevenção. Isso é importante deixar claro para a população que mesmo você fazendo a vacina, o que é recomendado é colocar a coleira. Então, assim, para prevenção hoje o que a gente tem é a coleira mesmo, que é a melhor opção. Exato. Agora para o professor Roberto, doutor Roberto. E aí, meninas, eu preciso começar a me despedir de vocês. A gente já está 1h40 aqui. Voou, muito bom, muito bom. Falta 5 perguntinhas só. 5, Tá pode bom. ser? Eu já resumi 2 aqui. Não, vai acabar. A gente acaba 10 horas. Os animais com leishmaniose podem receber outras vacinas, como múltipla antirrábica, gripe, e também medicação injetável, como a ProHeart? Sim, então, e devem. Eles devem receber? Sim. Okay. Não, normal, tem que esperar algum tempo. Não, se ele está doente, como qualquer outra doença, a gente não vacina um animal doente. Mas a partir do momento que ele estabilizou, tá bem, tá legal, respondeu, aí a gente vacina. Também, né? Laís, pode para 16. Vamos lá. Obrigada. Quais medidas ambientais, higiene do quintal, telas em canis? Acho que a gente já respondeu, né? Que o melhor é a coisa. E a 17 aqui que a Larissa tinha colocado também, que é sobre os avanços, né? Que a doutora Monique já respondeu que existe aí alguns avanços, estão em pesquisas, né? Em testes. Só deixou a gente curioso. E agora a última pergunta, que eu vou pedir para vocês aqui, resumindo, né? Eu gostaria que vocês dois, nesse momento, né, cada um fala, pode escolher quem vai falar primeiro, que deixasse aqui qual é a mensagem mais importante que vocês gostariam de deixar para os tutores, né, de cães, né, em áreas com risco de leishmaniose, e também para deixar, né, também uma mensagem sobre a leishmaniose em geral, né, e aonde que essas pessoas podem buscar informações confiáveis. Resumi tudo em uma pergunta. Perdoa, Larissa. Tá bom. Vai lá, Monique. Perfeito. Eu acho que assim, a principal mensagem é o que a gente está fazendo aqui hoje, é a informação correta. Né? Se todos souberem corretamente sobre a leishmaniose, sobre como diagnosticar, como tratar, como se prevenir, isso já é metade do caminho. A educação em saúde
não só para a leishmaniose, ela é importante para qualquer outra doença, para qualquer outro agravo. A educação em saúde vai fazer parte do processo de controle, né? E focando aí, né, nos responsáveis pelos animais, dizer que, embora não tenha cura a leishmaniose, hoje ela tem o controle e que tudo começa com a posse responsável, né? Eu costumo dizer que nasceu coloca coleira, né? Então, hoje, não importa se ele tem, não importa se ele não tem. Se você não sabe onde tem o flebotomínio, coloque a coleira. Isso faz parte da posse responsável, né? Manter a consulta regular ao veterinário, esse animal, seja com leishmania ou não, né? Manter ele dentro de casa, restringir a rua, fazer as vacinas, vermifugações, né? O básico, né? De qualquer outra doença, e isso vai impactar também na leishmaniose. E, de uma maneira geral, para os profissionais de saúde, para o veterinário principalmente, se informem, estudem, busquem artigos científicos de qualidade, né? Hoje a gente tem plataformas científicas para buscar artigos e, principalmente, os órgãos oficiais. Então, a gente tem manual no Ministério da Saúde, a gente tem manual nas secretarias estaduais de saúde, nas secretarias municipais de saúde, mas é importantíssimo que os médicos veterinários se informem corretamente sobre essa doença. Obrigada. Doutor Roberto, o senhor quer deixar alguma mensagem também para o público? Quero. Coleira em todo mundo. Bota coleira. E a Monique falou para os tutores, eu quero falar para os veterinários. Se você acha que você não atendeu leishmania, você está errado, você já atendeu. Você não diagnosticou. Então, investiguem, corram atrás, estudem, porque vocês certamente têm no registro da clínica de vocês algum animal com leishmania. Com toda certeza. Sim. Investiga, porque vai achar. Tá? O menino perguntou aqui do artesanato, depois vai lá, vai ficar gravada essa live, vai ver a minha revoltinha do artesanato. A Raíssa perguntou aqui se é depois da diminuição da carga parasitária que pode vacinar para outras doenças. Não, depois da melhora clínica, quando o animal estiver bem, ele pode ter uma carga parasitária lá rolando mas está clinicamente bem. A clínica é soberana. A clínica é soberana, então eles podem tomar vacina. Sim. Bom, a gente chegou ao final das perguntas. Olha, a gente foi para quase 2 horas de live, com muito conhecimento, muito aprendizado. Realmente, assim, foi muito gratificante. Quem não participou perdeu, mas a gente... Não sei se a gente deixa salvo, né, Laís? Não sei se quem não participou merece. Até eu quero ver de novo, como assim? Então, a gente vai salvar aqui. Agradeço muito, muito a participação de vocês. Realmente, eu me senti muito honrada. Tenho certeza que a minha colega Laís também, os meus outros colegas também, a professora Isabela também. Tenho certeza que eu acho que ela gostou bastante. E muito obrigada por vocês serem assim também, né, tão maravilhosos aí na medicina veterinária, trazendo o conhecimento correto, cuidando Tão de uma receptivos também, né? Monique, olha só, obrigado uma obra. Eles têm que levar a gente para o Espírito Santo para fazer aula ao vivo na universidade e botar a gente para comer como queca. Professora, por favor. Pode chamar, bota o povo, a indústria para patrocinar a gente, leva nós. Vamos, Eu tenho um pão que eu não vou para Vitória. Com certeza, Não. já vamos pensar em alguma coisa. Semana acadêmica, faz qualquer coisa que nós vamos. Perfeito. As portas Perfeito. estão abertas e a gente viu que as portas de vocês também estão abertas e isso é muito bom e com certeza a gente vai sim fazer algo, programar algo. A professora Isabela já está ciente aí. Muito obrigada mais uma vez, gente. Meus sinceros agradecimentos. Não sei se a Laís quer falar alguma coisa. Não, eu só quero agradecer mesmo. Eu faço minhas palavras da Larissa, né? Eu achei que foi muito melhor do que eu imaginei que fosse, né? Então, eu aprendi bastante, a gente estudou muito leishmania esse semestre, né? Eu e a Larissa, e a gente aprendeu muito hoje com vocês, né? Então, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aprendendo com vocês. E é isso. Não, obrigado a vocês pelo convite, adorei conhecer vocês, adorei conhecer a Monique, muito bom aproximar isso, essa troca de informação, essa realidade da pesquisa para a clínica. A gente precisa juntar, mas cada vez mais isso para a gente trocar mais informação e mais ideia. Manda o Sem Bela, obrigado, abraço, povo da Rural, sim, estou sempre lá.
Pode Obrigado deixar, pelo professora convite, foi Isabela. ótimo. Vou mandar também um abraço para o professor Fabiano. Obrigada, gente. Então é Tchau, isso. tchau, gente. Obrigada, Eu vou pessoal. Tchau, sair aqui, eu tchau. acho que quem